Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende Raime, eu sou fonoaudióloga, enfermeira, fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia e psicomotricidade e hoje eu venho falar para vocês a respeito de um tema que me acompanha há bastante tempo e foi um dos temas que eu utilizei para meu TCC de conclusão do curso de especialização em disfagia orofaríngea. Eu não atuo como enfermeira, mas sim como técnica em enfermagem no Hospital de Urgências de Goiânia. Tenho consultório e atendo como fonoaudióloga em home care, tanto nas cidades de Goiânia e o entorno. Para que a gente possa falar um pouquinho, e trocar um pouco de experiência, se possível, eu gostaria que vocês digitassem as perguntas e ao final a gente vai tentar responder, caso não seja respondido durante a apresentação do tema, tá bom? Então, o nosso tema é saliva, composição química, funções e importância para a abordagem fonoaudiológica, especialmente nas disfagias. A minha orientadora foi a minha colega Lilian Cristina Oliveira da Silva e foi em 2016, mas o que mais a gente tem percebido é que ainda tem poucos conhecimentos a respeito do tema e que isso causa muita dúvida na prática clínica de muitas especialidades. O que nós vamos falar hoje não tem uma coisa tão longe da nossa realidade e a gente vê que os nossos canais sensoriais eles são extremamente importantes para o nosso aprendizado, para que nós tenhamos a interação socioafetiva. Então, a gente tem basicamente esses três pontos de apoio, principalmente a visão, que é a mais preponderante, a audição, o tato e o olfato e o paladar, eles são coisas que nós utilizamos em menor escala, a não ser que nós tenhamos alguma perda desses três primeiros. Mas todos são integrados, todos são muito importantes e todos se somam. Quando a gente fala a respeito da composição química da saliva, ela é algo fluido, incolor, ela vai ser secretada pelas glândulas salivares diretamente na cavidade bucal, ela vai estar intimamente em contato com os dentes, gengiva, toda a mucosa oral, e ela vai ser muito importante, como um componente, inclusive, de diagnóstico de saúde daquele indivíduo, de nós enquanto seres humanos. Qualquer mudança, tanto na coloração da saliva, na sua consistência, a sua forma de apresentação, elas vão estar repercutindo não só nos tecidos móveis como gengiva e mucosa, mas também nos dentes. E o que a gente percebe, as pessoas que têm já uma coagulopatia, tipo eu tenho von Willebrand, então é um fator 8 que não é muito, meu fator de efeito cascata número 8, ele não é tão efetivo. E então é muito fácil eu ter vários sangramentos, tanto hemorragia nasal, gengival, em partes do corpo mesmo, às vezes dependendo de como a pessoa aperta a minha mão, meu braço, então vão se romper alguns vasos. E isso também vai repercutir para que a gente tenha alguns sinais daquele paciente, especialmente as coagulopatias, envolvendo então von Willebrand, hemofilia, anemia falciforme, elas ainda são pouco conhecidas pela nossa população e pouco difundidas. E muitas vezes as pessoas apresentam algumas patologias como essas e ficam sem diagnóstico durante muitos anos das suas vidas, ou às vezes tem um diagnóstico já quando ela tem um trauma abdominal, quando ela tem alguma coisa que vai ter algum risco para a sua integridade física. Quanto à composição química ainda, nós vamos ter 3 glândulas salivares que são mais importantes, chamadas glândulas salivares maiores. Então, nós temos a glândula sublingual, que é responsável por 60% a 65% da composição, do fornecimento de saliva para a nossa mucosa oral. A
a glândula submandibular, está ali no número 2, e a glândula parótida, que ela está mais na lateral. Basicamente, a saliva é composta de 99% de água e 1% de parte sólida, que nós poderíamos chamar de componentes orgânicos e minerais. Todos são importantes para que a gente tenha principalmente a homeostase, né? Aquela questão da adequação, uma adequada higiene oral e várias outras funções que a gente vai ver que a saliva tem, apesar de muita gente não dar importância para ela. Existem alguns parâmetros, inclusive, que a gente vai ver, médicos e bioquímicos, que eles são hoje mais levados em consideração dependendo da patologia do paciente ou do quadro clínico que se queira investigar. E isso revela como está a saúde daquela pessoa. Quando a gente olha aqui, né, nessa abertura bucal, a gente vê algumas glândulas ali que já nós falamos. A gente está vendo ali o palato, né, a parte do céu da boca, como a gente chama, de palato duro, palato mole. A úvula está ali atrás, ela é responsável pelo fechamento velofaringiano e tanto faz o vedamento da parte nasal quanto a parte oral para a nossa fala quanto para a nossa deglutição. Nós temos ali o arco palato faríngeo e logo atrás as tonsilas palatinas, a amígdala, né? A amígdala palatina, que a gente normalmente tem algumas crianças que elas têm uma amígdala bem avantajada, que às vezes prejudica inclusive a parte respiratória, inclusive a parte de não só respiração como um todo dela, mas causa roncos. Às vezes a criança tem retenção de alimentos nessa região, né, que ficam retidos ali, que é o caso que a gente chama. Então, assim, tem várias coisas que podem estar acontecendo nessa estrutura. O freio lingual, então todo esse conjunto que a gente chamaria de lábios, línguas, bochecha, palatos, elas vão ser importantes, que a gente chamaria o complexo orofacial, COF, tá? Complexo orofacial. E tudo isso vai ter uma repercussão, lógico, com a nossa fala, com a nossa mastigação, no caso da criança, a sucção. E isso vai determinar a parte nutricional também, né? De como essa pessoa vai ter a sua integridade física também, durante o decorrer da sua vida. A composição e o fluxo salivar, eles são muito importantes, como eu falei para vocês, e eles têm alguns influenciadores, tá? O ritmo circadiano é um deles. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu trabalho na área da saúde, então eu atuo de dia como fonoaudióloga, à noite eu sou técnica de enfermagem no hospital de urgências, inclusive ontem foi meu plantão, e a gente que trabalha à noite, você tem um ritmo diferenciado. Então, existem algumas profissões que, dependendo do horário de trabalho, ele também vai influenciar em todo o metabolismo da pessoa, pressão arterial, índice de diabetes, a questão do sono, né? Como é que está o estado de sono e vigília da pessoa. E isso a gente vai observar também pela língua. Existem alguns profissionais que, mesmo não sendo muito conhecedores da medicina tradicional chinesa, oriental, eles já começaram a acoplar essa avaliação, horoscopia, né, que a gente chamaria, como um passo da sua avaliação, tá, clínica. O estado de saúde geral, então, como eu falei para vocês, a gente vai observar também, né, por causa dessa inspeção. A dieta, o estado nutricional, a particularidade genética, a gente vai ver ali, a língua também, ela vai revelar algumas coisas até de traços genéticos. Os estímulos apresentados, né, e principalmente quanto ao tipo e a duração desse estímulo para a produção de maior ou menor quantidade de saliva. A velocidade do fluxo salivar, entre outros, vão influenciar principalmente o fluxo salivar.
Quando a gente fala a respeito de uma pessoa que tem uma hipersecreção, hipersalivação, ou pitialismo, a gente usa esses termos mais para dizer que há um aumento do fluxo de saliva. O termo cialorreia, ele vai estar mais limitado à sensação do aumento do fluxo salivar. Então, hoje a gente já tem algumas, depois eu vou colocar algumas situações, algumas nomenclaturas que são utilizadas hoje com mais frequência, né? Porque vários fatores vão poder estar tanto auxiliando na hipersecreção salivar, quanto na hipossecreção. E o que a gente vai observar é que isso vai ter uma repercussão em um todo do indivíduo. Então, a gente precisa não ver só aquela pessoa naquele momento, mas coisas que estão influenciando, tanto para que aumente a salivação ou diminua. Quais as funções da saliva? Então, a grande função dela é lubrificar o alimento através do muco dessa saliva, né? Como eu falei para vocês, cada glândula ela vai ter uma capacitação de maior quantidade de saliva mucosa, se é mista, se é serosa, e essa lubrificação da cavidade oral, ela vai tanto facilitar a articulação, quanto ela vai ajudar no processo de início da digestão, né, dos carboidratos, fazendo com que as enzimas, principalmente amilases salivares, atuem para a quebra dos alimentos, para que a gente consiga ter todo o fracionamento, né, nutricional e cada região do nosso estômago possa, como é que eu posso te falar? Para que o estômago ele consiga reter os nutrientes necessários e caso passe, nós ainda temos uma outra retenção de nutrientes pelo intestino, que principalmente o intestino delgado, que ele vai também fazer um refinamento. Então, tem alguns alimentos que eles não vão ser absorvidos integralmente pelo processo digestório, somente pelo estômago, mas sim também pelo intestino delgado. E em algumas circunstâncias também, como eu vou falar mais adiante, nos casos de pessoas que tenham que ter uma outra forma de alternativa de alimentação que não a bucal. Auxilia também na regulação da temperatura do alimento, né? A gente sabe que o nosso corpo internamente ele está em trabalho e esse trabalho ele vai dar uma temperatura mais aquecida do que a externa. E alguns alimentos, então, eles podem ser resfriados pela saliva ou eles podem ser aquecidos, dependendo de como o alimento chega até o nosso organismo, para que a gente também tenha um processo tranquilo. Vai promover a limpeza dos dentes, né, através de componentes orgânicos, né, e ela funciona como uma bactericida e bacteriostática, né. Então, o que a gente vê? Bactericida, sida, suicida, então eu estou matando bactéria que não é necessária. Porque na nossa microbiota oral existem vários micro-organismos que são benéficos, que vão nos auxiliar. E bacteriostática, porque alguns ela não consegue ser eliminada, mas eu consigo paralisar a proliferação de algumas bactérias. E ela também auxilia na higienização bucal. E uma das coisas que a gente tem percebido é que a questão de se utilizar, né, as pastas de dentes e tal, isso veio com a evolução tecnológica, industrial, mas que as pessoas já tentavam fazer isso a seu modo, mesmo as pessoas mais pobres, antigamente nas fazendas, que não se tinha muito acesso a alguns elementos de higiene bucal normais, tradicionais, mas que usavam bucha vegetal, utilizavam às vezes sabão, né, sabões que eles produziam, que às vezes davam alguns problemas também, porque continham alguns produtos que seriam ruins, né, para o organismo, mas era o que se fazia durante algum tempo e durante muitos anos, né, que a gente tem, principalmente os odontólogos sabem falar muito melhor de como foi essa evolução. Então, as pessoas, elas foram melhorando
a sua própria questão de alimentação, e isso foi favorecendo ou não para essa higiene bucal. Aí nós temos um quadro com um resumo básico dessas funções salivares, que, assim, bem resumidamente, é a lubrificação, remineralização, naturalização, autolimpeza da boca, ação antimicrobiana, defesa, digestão do amido, balanço hídrico sistêmico, excreção de toxinas, e percepções gustativas, tá? Principalmente dos alimentos, que é o que mais nós consumimos, mas a gente observa, eu trabalhei 12 anos no materno infantil, então não raro chegavam pessoas, com as crianças que tinham ingerido soda cáustica, porque por inadvertidamente os pais terem deixado um local de fácil acesso. E isso também, a gente sabe que a saliva ela dá uma quebrada, mas dependendo da ingestão que a criança ou o adulto faz, isso vai ter uma corrosão de todo o trato gastrointestinal, e isso vai, inclusive, numa fase que ocorra, dependendo do organismo, leva a pessoa a óbito. De uma forma geral, esses são, então, a função e o componente salivar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é quando a gente fala sobre a capacidade de tamponante, que a saliva ela tem uma parte de histamina e bicarbonato. Ela vai ter a questão muito importante na digestão, inicial do alimento, especialmente na alfa-amilase, edenase, a ribonase. E a gente observa aqui também, uma das coisas que a gente vai observar hoje, até mesmo para fator de investigação clínica, é a gente fazer a dosagem da alfa-amilase e do cortisol. Porque a alfa-amilase e o cortisol, dependendo da concentração, eles vão ser reveladores do nível de estresse que aquela pessoa tem enfrentado. Esse foi um quadro que eu achei muito interessante, porque ele foi, lógico, ampliado, e reelaborado, para que a gente conseguisse entender a diferença que tem de uma saliva mais fluida para uma normal, para uma mais viscosa. Se a gente falar vulgarmente, no geral, a gente que trabalha muito com portador de necessidade especial, eles têm, os deficientes em geral, eles, principalmente quando tem algum comprometimento neurológico, eles têm uma dificuldade de conseguir a acomodação da saliva em sua boca. E muitas vezes, por ficarem com os lábios abertos, há um ressecamento. Então é muito comum a gente ter uma saliva mais viscosa, ou uma boca seca, que é a xerostomia, ou a gente tem uma pessoa que ela baba e ela suja a roupa toda. Então, a gente vê que isso acontece em alguns quadros também neurológicos em idosos, dependendo da patologia. A saliva muito fluida também, ela é um indicativo que também algo não está muito bom do organismo, a homeostase do organismo daquela pessoa. Então, nem o fluido demais é muito bom e nem a viscosa. E por isso que a gente tem que se atentar também para isso, porque dependendo da abordagem, dependendo do que você estiver tratando no seu cliente, no seu paciente, você vai ter essa saliva como sua aliada ou como um fator de prejuízo para o restabelecimento daquela pessoa em um tempo mais rápido. Basicamente, um outro fator também que é muito interessante a gente estar atento é quanto ao pH salivar, E, como eu falei para vocês, a gente observa que, através dos estudos, ele vai ser alterado de acordo com o tipo de dieta, o hábito alimentar daquela pessoa, os hábitos de higiene bucal, o fluxo salivar e o período do dia, Então, de dia nós produzimos e nós estamos alertas, então nós vamos deglutir mais vezes. À noite nós vamos ter um menor número de deglutições, consequentemente
a pessoa, ela pode, dependendo de como for, se ela tiver inclusive uma obstrução nasal, ou se ela estiver muito cansada, ela pode inclusive babar no travesseiro, né, almofada, ou sei lá, em algum local, e por conta também desse desabamento que ocorre da face, tá bom? Por causa do próprio período de vigília e sono, que nós temos uma diferenciação. E isso vai interferir também diretamente no pH, tá? Como que essa dieta vai ser interessante, né? A gente vai falar depois, mas principalmente assim, a gente tem que ter vamos dizer assim, o equilíbrio entre alimentos alcalinos, tá? E alimentos ácidos. O ideal é a gente ter a dieta colorida. A gente fala de uma dieta colorida porque você está trabalhando com vários grupos de alimentos, que são os alimentos saudáveis, e a gente vai muito pelos alimentos da estação, que são mais acessíveis, que são mais disponibilizados e que as pessoas tenham também dentro do seu padrão de gosto alimentar. Eu gosto muito de trabalhar com terapia funcional. Então, eu gosto muito de trabalhar com comida, né? Alguns pacientes a gente brinca, eu sou a Magali, né? Porque eu gosto de comer, então eu acho que isso é assim legal. Então, algumas crianças ou mesmo pacientes mais adultos e idosos que eu tenho, hoje atualmente eu estou com um paciente mais novinho de 1 ano e 2 meses e a mais velha de 99 anos. Então, com cada um a gente vai tentar, dentro das preferências, trabalhar a parte alimentar e com o que a pessoa gosta, é muito mais prazeroso você fazer o trabalho. E então o nível de resposta também é muito mais rápido, né? O que a gente vai observar também? Que tanto o olhar, né? A gente fala muito que nós comemos primeiro com os olhos. Então, dependendo do alimento, a gente vê o alimento, a gente já começa a ter uma salivação. E o que a gente... como eu falei para vocês ali, a questão dos níveis de cortisol e alfa-amilase, eu não consegui fazer o Azinho bonitinho, mas é alfa-amilase, eles são marcadores de estresse, e isso também vai fazer com que muitos nutricionistas e outros profissionais da saúde, né, além dos médicos, eles também possam utilizar esses exames de pH-metria, que podem tanto ser cialométricos quanto cialoquímicos, para a gente descobrir o que está acontecendo naquela saliva, para a gente às vezes saber interferir na saúde daquela pessoa de uma forma mais assertiva. Esses são alguns medidores de pH, né? E aí a gente vai observar que o pH salivar padrão, ele oscila entre 6,8 e 7,2. O que a gente observa que se tiver um nível muito abaixo, né, ou em torno de 5,3, normalmente ele revela um pH mais ácido. Se você, por outro lado, tem um pH abundante em torno de 7,8, a gente vai dizer que aquele fluxo salivar está altamente alcalino. E isso a gente vai ter algumas consequências. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, em termos de pH-metria, quando a gente faz a comparação de saliva, sangue, urina, suco gástrico, suco pancreático, bile, fluido vaginal, sêmen, todos têm ou são maiores ou são menores do que o que a gente chega a dizer que é o ideal em termos de salivação, tá? Quando a gente vai fazer uma investigação quantitativa com apresentação de estímulos, a gente vai observar a quantidade de produção de ml por minuto, tá? Então, de 0, a gente fala que tem uma ausência de saliva, uma cialia, 0,1 a 0,4, uma hipossalivação severa. Então, é uma xerostomia, que aí a gente tem que investigar se essa boca está muito seca por algum componente orgânico, algum componente medicamentoso. O que está interferindo? 0,5 a 0,9, uma hipossalivação moderada. 1,0 a 1,4, uma hipossalivação leve. 1,5 e 2,5 é o ideal,
Acima de 2,5, uma hipersalivação, que a gente fala que a pessoa ela vai ter como se fosse uma cialorreia. Ela vai começar a falar, nossa, mas minha boca está com muita saliva, estou salivando demais. E às vezes até escorrer pela comissura labial. Sem estímulo, o parâmetro ele vai ficar um pouco diferenciado, tá? Então, o 0 sempre é a cialia, a ausência de saliva, 0,1 a 0,25 a hipocialia, então estou produzindo menos, mas né, a gente pode tentar algumas estratégias. 0,3 a 0,4 é o ideal. Esses dados eu tirei dessa clínica Humanos, tá? Se alguém quiser, às vezes, pesquisar e ir atrás também, achei muito interessante, né? E isso é um índice que tem sido usado por muitos profissionais de saúde do mundo inteiro. Por ser barato, né? É um método de diagnóstico barato, muito de fácil acesso. Então, países que você não tem uma facilidade tanto para aquisição de kits para se fazer exames mais elaborados, então eles estão servindo como um parâmetro de saúde da pessoa. É importante a gente falar de algumas peculiaridades, né? E eu trabalhei 12 anos no materno infantil e dentro do grupo de malformação crâniofacial. Então, eu tive muito contato com crianças que nasceram com dentes, e aí a gente tinha todo um cuidado, era solicitado, né, que o pediatra observasse, a odontopediatra também, porque a maioria dessas crianças que nasciam com 1, 2, 3 dentes na boca, às vezes também tinha um histórico da mãe ter tido um pré-natal. Durante o pré-natal ela foi mais exposta ao cálcio, alguns componentes para estimular a produção, né, de calcificação no organismo da mãe, e só fez com que a criança já nascesse com os dentes, porém que esses dentes são de fraca inserção. Então, muitas vezes, a criança ela teria que ser retirada esse dente porque ela poderia broncoaspirar durante uma mamada, ou mesmo durante o próprio sucção, né, da criança, que ela fizesse do peito ou de uma mamadeira, do dedo, alguma coisa assim. E não raro, então, essas crianças elas tinham que ser observadas porque muitas vezes tinham que ser retirados esses dentes. Uma outra coisa que a gente também vai observar, a questão de genética, é a forma da gengiva. Eu já tive algumas mães que chegaram a me perguntar, nossa, mas parece que a gengiva do meu bebê é diferente, essa gengiva é mais plana. Ai, será que o dente vai nascer pequeno, vai nascer grande e tal? Muitas vezes isso tem a ver mais com a genética do que realmente algum problema que a criança vai apresentar. Como eu falei para vocês, a gente tem que observar a língua como um todo, né? Então, a forma como ela se apresenta, a coloração, como é que está o rebordo, né, dessa língua. Essa primeira língua ali que a gente vê, ela está bem desabada, normalmente ela está macerada dos lados. Isso indica que, no caso, como é uma criança maior, ela está mordendo a língua com os dentes. Então, quando ela faz um fechamento labial, que ela oclui os dentes, a língua está tendo muito mais espaço do que ela deveria ter, deve estar normalmente mais flácida, e a criança está marcando ali. Adultos também, eu já tive adultos que depois de muito tempo foram usar aparelho ortodôntico e falaram que precisava de fonoaudiologia e vieram para avaliação e a gente constatou que alguns tinham também essa mesma característica. O freio lingual, esse aí no caso, ele é muito curto e isso implica na dificuldade da criança de mamar, depois na fase de oralização, principalmente os fonemas linguodentais, tanto linguodentais, que é o TD, LENE, né, e os líquidos, o L, né, o R, ela não vai conseguir vibrar a língua. Então, em alguns casos a gente faz a solicitação do famoso PIC, né, ou frenectomia lingual. Às vezes, eu já peguei casos também de frenectomia,
feita no lábio, né, no lábio superior, que às vezes também era muito curto, a gente não tinha um vedamento labial em função disso, então teve que ir para eu particularmente, assim, existem otorrinos e odontopediatras, eu prefiro, e cirurgião bucomaxilofacial, eu prefiro que esses profissionais façam, especialmente os da odontologia, porque os resultados que eu tive foram melhores. Isso não quer dizer que não tem outros profissionais capacitados, mas assim, a minha experiência clínica revela que com esses profissionais é mais tranquilo. Uma outra coisa que a gente vai observar ali é a saburra, tá? Naquela outra língua que está ali mostrada, mas ela também, à primeira vista, você acha que é só uma saburra. Ah, tá ali, a pessoa não escovou a língua direito. Não, às vezes é uma característica, ela tem uma língua geográfica, ela tem uma língua que é mais diferenciada, ela tem aquelas escamações, que é uma descamação do próprio epitélio de mucosa lingual. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Por isso que a gente se vale dos colegas, né, e os amigos de profissão que a gente confia. Uma coisa que a gente também está vendo ali, como eu falei para vocês, né, a amígdala hipertrofiada. O que acontece normalmente é que a criança ela vai crescer, o crânio vai dar uma diminuída, vai dar uma evoluída, e aí a tendência é que essa amígdala não tenha mais nenhum tipo de preocupação. Mas a gente tem que lembrar que a tonsila palatina, ela é protetora, ela está ali para fazer uma proteção do nosso organismo, ela faz parte do tecido linfóide. Não raro, algumas crianças precisam fazer a cirurgia de retirada, os otorrinos não tiram toda a estrutura, porque ela também faz parte do sistema linfóide, ela é importante. E a criança, às vezes, ela volta a crescer esse tecido, porque ele se regenera. Então, muitas vezes, não é o profissional que fez uma cirurgia mal feita, mas a criança ou aquele indivíduo, eu fiz a minha quando eu era bem maior, né, porque chegou um ponto que, assim, eu evitei, só que eu tive uma parada cardiorrespiratória, então, assim, complicou muito a minha uma cirurgia simples de amigdalectomia. A minha foi muito complicada. Em adultos, o que a gente observa é que há um potencial maior, e aí também foi depois que eu descobri a minha coagulopatia, né, e até então eu não sabia, e aí foi muito difícil para mim, foi uma coisa muito complicada, mesmo cauterizando com tudo certinho e tal, eu tive sangramento e várias outras complicações. Isso não ocorre com todas as pessoas, graças a Deus, mas é muito frequente ocorrer sangramento pós-amigdalectomia em adolescentes e adultos. A outra criança ali, ela está mostrando a famosa, né, candidíase, ou sapinho, né, aquela babinha, parece que é leitinho que ficou na língua. É um fungo, a gente sabe que em baixa concentração ele não vai ser nocivo, não vai ter problema algum, mas quando ele começa a aumentar, a gente tem que fazer intervenção, inclusive solicitar para que se passe uma medicação fúngica para acabar. E se a gente não tomar cuidado, essa candidíase pode se estender para toda a orofaringe e comprometer um pouco mais, né, a saúde da pessoa, chegando até ter uma pneumonia fúngica. Como eu falei para vocês, enquanto você tem um pH normal, a gente tem todo aquele equilíbrio, né, oral, eu posso ter uma certa rigidez, né, e uma facilidade, meus dentes são fortes, a minha gengiva não sangra, eu não tenho acúmulo de tártaro e tal. Mas quando eu começo a ter um pH mais ácido, eu tenho uma tendência a facilitar a origem de cáries nos meus dentes. Da mesma forma, se eu tenho um pH básico ao extremo, eu vou começar a ter acúmulos de minerais e isso vai fazer com que eu tenha os tártaros. Caso esse tártaro não seja retirado e se acumule, isso pode inclusive trazer alguns problemas, não só estéticos, mas também funcionais para a pessoa.
Uma outra coisa que acontece muito também, né, é quando a gente tem a famosa halitose. Então, dependendo da viscosidade dessa saliva, a forma como eu tenho a minha genética, formação genética da minha língua, os meus cuidados, meus hábitos de higiene bucal, eu tenho um aumento de bactérias, essas bactérias podem produzir enxofre e isso vai me dar aquela sensação de boca fedida, né, da halitose. O que a gente observa, né, é que a maioria dessas bactérias anaeróbicas, elas podem ser retiradas desde bochecho, né, alguma coisa que você possa estar fazendo em escovação lingual, algumas coisas assim, mas a própria pessoa, muitas vezes, ela não percebe por quê. O epitélio olfativo, ele vai se acostumando com os odores, né? E nós temos alguns casos, por exemplo, eu vou falar para vocês lá adiante, dos parkinsonianos, existe uma relação de pessoas que têm anosmia, que é a ausência de cheiro, ela perde o olfato, que não por Covid, ela simplesmente ela passa a não sentir mais cheiros, e isso é ruim porque tanto ela não sente cheiros ruins, mas ela, que podem, né, diagnosticar um perigo, por exemplo, um gás escapando, uma fumaça, alguma coisa, mas também ela pode perder o prazer de sentir cheiros agradáveis, como perfume, a questão do perfume das frutas. Acho que poucas as pessoas têm isso, eu sou muito olfativa. E assim, as frutas elas têm um perfume, as flores têm um perfume, as nossas roupas têm um perfume. Às vezes o ambiente que você chega, ele tem um odor que aquilo lá é característico daquele local, então ela vai também te remeter até as suas memórias afetivas. Por exemplo, você foi em um local, você percebeu um perfume e aquilo lá, por exemplo, pode ter te lembrado, aquele feijão que a minha avó fazia, nossa, parece o feijão da minha avó, né, tal. Então, assim, eu tenho muito isso, eu sou filha de vó, então, assim, eu falo que, nossa, o cheiro do feijão que a minha avó fazia, assim, era uma coisa, o gosto, você comia só o feijão, de tão gostoso que era, né. E isso tem a ver com a memória afetiva. Uma outra coisa que a gente vai observar, né, que a questão, hoje é segunda-feira, né, para alguns eu não sei como é que é, a gente fica assim, né, ai meu Deus, hoje é o pior dia da semana, eu não acho, a semana começa no domingo, então, de segunda a gente já está engrenado. Mas assim, o que a gente também observa é que, inclusive, para a Covid, pacientes pós-Covid que perderam o olfato, um dos mecanismos que nós temos para trabalhar é a reativação do olfato com essências ou, como eu falei para vocês, como alguns elementos naturais. Se você está numa região que não tem como, eu tenho essa caixinha sensorial e ela foi feita, inclusive, com essência, então eu tenho os tubetes de essência, de tempo em tempo eu vou renovando a essência, é tipo um spray que você joga numa madeirinha, e a gente esconde, lógico, né, para você testar se a pessoa está tendo um bom olfato, a gente esconde as figuras, então você só apresenta o aroma para que a pessoa tente lembrar, é um milho, é um chiclete, uma pizza, cheiro de maracujá. Então, assim, são essências em geral que a gente tem e a gente, dependendo do trabalho que a gente tem que fazer, nós precisamos oferecer um pouco de pó de café. O pó de café, ele vai neutralizar aquele odor que você tinha inserido anteriormente. Então, muitas vezes a gente trabalha com grupos de aromas, perfumes em geral e tal, e a gente vai colocando, intercalando. Se eu quero intercalar, por exemplo, eu vou trabalhar só frutas, aí eu quero agora trabalhar só perfumes, agora eu quero trabalhar só alimentos, né, em geral, para você apresentar para a pessoa.
Então, artificiais, naturais, então isso também vai ter uma diferenciação de percepção. Se aquela pessoa tem a vivência, por exemplo, para você chegar para uma pessoa que nunca, e a gente tem o Brasil, ele é um continente. Então, é muito fácil a gente falar assim, nossa, mas tem gente que não sabe o que é uma rosquinha Mabel, né? Tem gente que não sabe, a gente fala Mabel porque aqui no nosso estado foi criada com esse nome, mas a gente fala as rosquinhas, né? Que tem sabor de coco ou não e tal, e são redondinhas. Existem algumas peculiaridades culinárias, né? Então, às vezes, a pessoa, ela até sabe, mas ela vai te dar um nome diferente para aquilo. Né? Então, mandioca, macaxeira, aipim. Então, a gente também precisa estar atento a isso. Não é que a pessoa não reconheceu o que você pediu, mas é porque ela tem uma nomenclatura diferenciada. Uma outra coisa também que a gente observa é que a apresentação, né, como eu falei para vocês, do que vai estar sendo ofertado, ela pode tanto auxiliar na aumento salivar ou na diminuição de saliva, tá? Então, principalmente para pouca salivação, a gente tem como fator causal a baixa ingestão de água, o tipo de dieta alimentar, o uso frequente de determinadas bebidas, alguns tipos de doença, como eu falei para vocês, elas podem estar afetando principalmente diabetes, algumas doenças mais sistêmicas, né, e alguns tipos de câncer, algumas coisas assim de câncer de cabeça e pescoço, tá? E isso vai ter uma repercussão também no paladar, né, não somente no olfato. Alterações emocionais, né, como essa pessoa está naquele momento, ela vai estar repercutindo também. O uso de medicamentos, que a gente vai depois falar um pouquinho mais. Se ela está em uso de radioterapia, e a gente tem na radioterapia 2 grandes fatores. Por mais que hoje a gente tenha feito uma radiação de baixo impacto, mais direcionado, que vai tentar pegar menos tecido, né, bom, a gente ainda tem o grande problema da radioterapia, que é deixar a pele, naquele local da pele irradiada, ela vai começar a fibrosar e ela vai começar a escurecer. Consequentemente, a pessoa vai ter, por exemplo, se for principalmente câncer de esôfago, faringe, alguma coisa, a gente vai ter um grande problema que é o enrijecimento de algumas cartilagens, por exemplo, cartilagem tireoide, e isso também vai dificultar a elevação da laringe, dificultando a deglutição, dificultando a mastigação, dificultando a articulação. E se essa pessoa tiver que fazer, então, uma extirpação de língua ou palato, algumas estruturas que a gente tem ali, esôfago, laringe, alguma coisa assim, e isso vai ter uma repercussão cada vez maior, né? A obstrução das vias aéreas superiores também é muito ruim, é muito complicado, né? Então, a gente vai observar que isso também tem a ver. Agora, nós estamos num período frio e seco. A maioria de nós não consumimos a água na quantidade que a gente gostaria que seria eficiente, né? Então, isso também vai trazer uma repercussão para as nossas fezes, para a nossa digestão, para o nosso bem-estar, tá? Então, é uma coisa que puxa a outra. Aqui ficou pequenininho o site, mas quem puder salvar a aula pode depois saber um pouquinho mais. Lembra que eu falei para vocês que a saliva ela tem um componente rico em bicarbonato para neutralizar ácidos residuais, né, que vão entrar em contato com o esôfago. E a gente observa, então, que a saliva ela pode ser tanto a questão de neutralização dos ácidos estomacais, quanto a pouca salivação ela pode causar, não é que ela vai causar, mas ela vai colaborar, facilitar o acometimento de úlceras gástricas, né, inclusive às vezes com perfurações, tá, dessas estruturas. Como eu falei para vocês, o que a gente tem hoje em nomenclatura sobre fluxo salivar? A cialia, a ausência de saliva, normalmente é quando você tem um pH muito ácido, você já praticamente não produz.
A hipocialia, ela pode ser leve, moderada e severa. Você vai ter uma diminuição do fluxo salivar, o pH alcalino ou neutro. A xerostomia, que é a sensação da boca seca, que ela pode ser pela acialia, pode ser ausência mesmo, não tem nada na minha boca. Eu mesma, nessa época que eu falei para vocês, eu tive que usar saliva artificial. E foi uma época assim que, mesmo ingerindo água, fazendo uma alimentação mais rica, né? Porque os alimentos eles contêm uma concentração de água, então existem alguns alimentos tipo melão, melancia, chuchu, que são ricos em água. Eu ainda tinha muita boca seca e piorada pela questão medicamentosa, né? Que eu precisei usar algumas medicações e muitas delas diminuíam a produção de saliva. A xerostomia também pode ser por ausência da mucina salivar, né? Então a mucosa, ela também vai estar ali, essa mucosa vai cada vez ficando mais seca, as células vão ficando secas, e é como se você tomasse os líquidos e as células não conseguissem reter esse líquido que está sendo ofertado. A hipersalivação, no caso da secreção abundante de saliva. A cialorreia é a sensação desse aumento do fluxo salivar, né? Que muitas vezes a gente pode ter, né? Às vezes você pensa numa comida e você já saliva um pouco mais. Ou, por exemplo, alguns cheiros, por exemplo, pessoas que gostam muito de abacaxi, por exemplo, quando sentem o cheiro do abacaxi, o aroma do abacaxi, elas produzem mais saliva. O que a gente fala que é uma cialoestase? A cialoestase, ela está muito intimamente ligada, né, à produção da saliva, que às vezes nem é em quantidade tão grande, mas a pessoa não consegue perceber ou ela não consegue deglutir na frequência que deveria, né, ser o normal, e ela começa ficando uma saliva parada, ou essa saliva para na base de língua, ela para ali na região piriforme, ela para às vezes na transição laringo-traqueal. Então a gente observa que a cialestase ela pode ocorrer em vários momentos e a gente tem que estar preparado para saber e intervir da melhor forma possível, tá? As repercussões bucais da pouca salivação, né, como a gente viu, a hipossalivação e a xerostomia, principalmente na consistência. A saliva ela começa a ficar muito grossa, pegajosa, espumosa. Ela pode também ter a presença de fungos e isso pode proliferar mais ainda os fungos daquela região e tornar a temperatura mais quente. Quanto mais quente a boca tiver, mais fácil a produção fúngica. Os lábios, eles podem se tornar secos, com fissuras, pequenas rachaduras, irritados, principalmente no canto dos lábios, né, que a gente chamaria de quelite angular. A língua, ela tem a sensação de queimação, e depois eu vou falar sobre isso, principalmente em mulheres mais idosas, ela é mais frequente, tá? Essa sensação de boca queimando, abrasiva, né? A língua ela se torna áspera, ela se torna seca, ela vai se tornar dolorida, ela vai ter vermelhidão e ela pode ter muita rachadura. E aí pensa na hora dessa pessoa comer, que gracinha que vai ser, tá? Eu peguei uma paciente assim, há muitos anos em Brasília, quando eu trabalhava em Brasília, e para complicar ela ainda era parkinsoniana. Então ela não tinha só tremor de extremidades de mãos e pés, ela tinha também extremidade, tremor de boca e ela mordia muito a língua. Então para ela comer era uma tortura. Enquanto ela estivesse com a boca fechada, segurando os bracinhos, ela ficava até melhor. Mas se ela tivesse que levantar, deslocar, fazer alguma coisa, abrir, conversar com alguém, ela já se desnorteava. E isso era uma coisa que fez com que ela não ficasse mais em contato social. Então, as primeiras pessoas que ela deixou de conviver foi com as pessoas durante a alimentação. Depois, ela morando sozinha, ela passou a não frequentar mais a casa de amigos, de parentes, porque ela fazia visita, mas não tomava nem água, porque era uma situação muito embaraçosa para ela. E água principalmente, porque ela normalmente engasgava, mesmo pigarreando e tossindo,
ela às vezes tinha e ela teve episódios de pneumonia, por isso que ela procurou ajuda especializada. A mucosa de bochecha também pode estar seca, com placa branca, glândulas salivares, elas próximas, principalmente ao ouvido ali na parótida, né, na mandíbula, podem estar inchada, dolorida, tá? A mastigação, como eu falei para vocês, ela vai estar dificultada, principalmente para alimentos que já são secos. Então, normalmente, uma das coisas que a gente faz é orientar essa pessoa para que ela comece a ingerir alimentos mais caudalosos. Então, uma dieta mais molhada. E quando a gente esbarra numa pessoa que gosta de comer comida seca, isso é muito complicado. Por exemplo, eu me tornei uma disfágica depois de uma série de problemas que eu tive há uns 12 anos atrás. E até hoje eu tenho receio de comer, por exemplo, farofa, que é uma das coisas que eu amo. Farofa, domingo mesmo eu comi, mas sábado eu comi uma farofa de banana. Mas é uma coisa que eu evito, porque é um alimento seco, que eu sei que se eu não tiver algo para me hidratar ali, para me ajudar, eu posso ter uma complicação e voltar a ter dificuldade para deglutir. Quanto à gustação e olfação, eu posso ter alguma alteração, principalmente a sensação de mau hálito, mas como eu falei para vocês, o nosso epitélio olfativo, ele vai acostumando com os odores, com os aromas, e por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, nós que somos profissionais da saúde, a gente entra nos hospitais, nas clínicas, quando a gente entra numa clínica diferente, a gente às vezes até percebe um cheiro diferente. Parece que aquela não é minha casa, mas a gente se acostuma muito mais rápido do que uma pessoa que não convive num ambiente hospitalar, ambulatorial, e diferentemente, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa indústria química, que são vários químicos que são gerados ali, então ele também já está acostumado, né? E aí a gente observa que tem essas diferenciações em termos profissionais também. A mucosa bucal pode ter ulcerações, que são as aftas, as estomatites, que causam dor, a acessibilidade para os alimentos ácidos, salgados, condimentados, temperaturas mais quentes, né, causando inclusive com que essa pessoa tenha que modificar a dieta dela. Os dentes, eles podem ter um aumento maior de lesão, como cáries, restaurações manchadas, perdas dentárias, periodontites em geral, né? Então a gente observa também que é um fator ruim. As gengivas podem estar inflamadas, retraídas, e aí quando a gente tem uma retração, principalmente eu usei aparelho ortodôntico fixo e móvel. Então, para quem já usou o aparelho, principalmente o fixo, e dependendo da quantidade de tempo, a gente tem uma retração gengival e acaba que você expõe um pouco, então a minha sensibilidade é muito grande até hoje, dependendo do que eu vou comer, eu sinto. Então, às vezes, dependendo da época do ano, assim, né, que está mais frio e tudo, eu tenho uma sensibilidade maior com o frio. Então, para mim, o frio é muito pior do que o quente ou morno. A fala, a gente vai ter uma dificuldade de articulação das palavras como um todo. A autolimpeza bucal, como eu falei para vocês, se eu tenho pouca saliva, então eu vou ter uma dificuldade de higienização, ela vai estar mais prejudicada e vai favorecer retenção de alimentos, bactérias, células descamativas. Quando eu tenho pouca saliva, eu tenho uma sensação de sede, é porque eu já estou passando da hora de tomar uma água, né? Então, assim, isso não é um fator muito bom. E por mais que você tome muita água, a gente sempre parece que vai ter sensação de boca seca, eu sempre vou estar com sede. Então, a gente precisa, às vezes, rever a forma de hidratação, tá? Quando a gente pega essas dificuldades e desafios, a gente dá um nó na cabeça. Agora, com a história do coronavírus, a gente teve uma série de questionamentos, além das paramentações. Os grupos de profissionais de saúde que menos foram afetados com o contato, né, mesmo no trabalho com pessoas que tiveram Covid, foram os odontólogos, porque já é hábito deles, na grande maioria deles, já desde a faculdade eles são já utilizando toda a paramentação possível, né?
Então, luva, avental, touca, tudo que vocês pensarem. Então, já é uma coisa. Então, foi o grupo que menos se contaminou, que a gente tem, assim, de estatística profissional. Eu não sei se alguém tem outro dado, mas os dados que eu tenho buscado me informam que foi o grupo que menos teve incidência, em termos profissionais, né, de contaminação por coisa laboral, né, em decorrência do trabalho. Passamos por modificações estruturais, psicológicas e funcionais ao longo da nossa vida, né, e aí sou eu, né, de cabelo bem curtinho, há uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Meu pai tá aí de camisa azul escura, né? E é minha prima e meu tio paterno. Então, vocês podem dar uma olhada. Se vocês olharem meu pai, ele também, pela idade e tudo, vocês vão ver que ele tá com uma face sem muita expressão. Isso tem a ver com o parkinsonismo, né? Ele era parkinsoniano, cardiopata e diabético. Então, esse kit fazia com que, por mais, e ele ainda foi de uma geração muito prejudicada, porque a gente fala que ainda o Brasil é o país dos banguelas. Então, na época que meu pai era jovem, ele não tinha dinheiro para fazer um tratamento adequado, e então o que era mais fácil? Vai lá no botique e arranca. E eram os boticários mesmo, eram os odontólogos práticos. Meu pai, inclusive, ele tinha, quando ele morava em Minas, ele tinha muita tristeza porque meu avô, mudando muito de cidade, ele estava auxiliando, tinha um senhor que gostava muito dele, ele auxiliava, e ele queria ensinar a profissão para meu pai, só que ele não teve como, porque meu pai era menor, e aí foi acompanhando a família e não pôde seguir a profissão. Então, meu pai, ele falava muito pra gente tomar muito cuidado. Então, você vê assim, e isso é uma coisa que é passar de geração. Eu tenho um paciente, ele está com 72 anos, e ele fala que ele, né, tinha esse cuidado com as filhas, 3 filhas que ele teve. E hoje, uma das filhas, que é a que mais dava trabalho para ele, que não gostava, né, porque às vezes ele falava assim, agora eu vou ver se vocês escovavam os dentes mesmo, então tá lá, vou cheirar a boca de vocês. E aí tinha uma, que era essa, que ela só, aí a outra falava, a irmã, né, ia lá e dedurava, não pai, ela só comeu pasta de dente. Né? E assim, hoje ela é profissional da área da saúde, o esposo é odontólogo e os filhos, que são gêmeos, eles fazem uma higienização natural, isso é uma coisa tranquila em casa. Então a gente verifica assim, a mãe, o pai quer introduzir um hábito, ela tem que dar o exemplo e ela tem que seguir aquilo. Aquilo tem que ser uma rotina, tem que ser um hábito, é todo dia, todo dia, todo dia. E aí isso vai ficando tão familiar que a pessoa vai tendo um cuidado maior, né, consigo mesma. O trabalho fonoaudiológico, ele tem como foco principal, né, e é como o meu enfoque aqui nessa aula é falar um pouco do atendimento e pacientes disfágicos que têm uma dificuldade, disfagia é uma dificuldade de deglutição, que ela pode prejudicar não só o estado nutricional, mas a vida como um todo da pessoa. Então eu tenho que observar a postura corporal, especialmente postura de cabeça. Se essa pessoa tem uma compensação, se ela vira, ela vai ter, sempre teremos um lado mais, vamos dizer assim, predileto, né? O nosso lado predileto para mastigar, para andar, para comer, para escrever. Então sempre a gente vai ter um lado de preferência. E lógico, em decorrência da nossa dominância cerebral, mas também de acordo com as nossas preferências. O lado que é mais fácil você dormir, que é mais aconchegante, né? Então virar o pescoço, tudo isso vai ter uma repercussão. Como eu tenho uma aeração naso, né? E como eu faço esse equilíbrio respiratório? Eu tenho uma coordenação pneumofonoarticulatória, né? Que depois a gente vai observar isso também na articulação e na fala. Qual é a minha postura? Quanto de força de língua eu tenho? Né? Lembra quando eu falei lá da língua mais hipotônica, né? Que está lá largadona, aberta, que o dentinho vem em massa, dá uma maceradinha? Eu vou fazer a uroscopia e observar esse alerta oral. Como é que essa pessoa tem? Ela tem alta sensibilidade de lábios, língua, bochecha, mento? Ela tem contração? Ela tem alguma peculiaridade, um furinho, um orifício?
Isso tudo é importante quando a gente vai fazer o exame de uroscopia. O palato mole e a sua mobilidade. É uma outra coisa, tem pacientes disfágicos que apresentam uma dificuldade velofaringiana. Quando você tem uma pessoa que já tem um cognitivo tranquilo, ou que você tem uma interação com essa pessoa, você consegue fazer alguns exercícios ativos para melhorar. Agora, em caso de criança, por exemplo, eu pego muita criança, bebê, então muitas vezes eu tenho que dar essas pistas, eu tenho que fazer com que ela comece a trabalhar a mobilidade. Por quê? Algumas, por exemplo, como eu falei para vocês, criança que tem fenolapalatina, antes da cirurgia principalmente, ela tem refluxo nasal. Então, muitas mães se desesperam ao amamentar o filho, porque às vezes é só palatal e às vezes o pediatra passou batido, o médico, o obstetra, a enfermeira, todo mundo passou batido, foi embora para casa. Eu tenho muitos casos assim que a pessoa foi embora para casa, uma mãe com uma dificuldade enorme, ou procurava a gente, ou procurava algum colega, e aí eles, Márcia, tem jeito de dar uma olhada e tal, porque eu tô achando estranho, porque o bebê não tá querendo mamar. E muitas vezes a criança tinha uma fenda, e isso fazia com que o alimento saísse pelo nariz, a mãe ficava exasperada, a criança chorava, a mãe chorava junto, todo mundo ali. Às vezes a mãe não tinha a descida do leite e ficava se forçando a sucção daquela criança, ela entrava em fadiga, depois ela não quis mais o peito. Então, assim, uma série de coisas que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um cuidado maior. É por isso que hoje a gente fala dos vários testes, do pezinho, da linguinha, do olhinho, do coração, da linguinha, né? Todos, assim, são testes para algumas pessoas. Eu trabalho no SUS, acredito no SUS, defendo o SUS. Então, a gente observa que existem vários profissionais capacitados e eu quero falar em nome desses profissionais que fazem a coisa correta. Que a gente quer o melhor, não é inventar moda, não é inventar problema. Mas a gente às vezes esbarra com uma série de protocolos que são difíceis. Por exemplo, às vezes eu consigo perceber que a criança precisa fazer uma frenectomia, mas até que ela consegue ser referenciada para fazer isso, leva mais um tempo. Às vezes a gente não tem esse tempo para esperar. Então, muitas vezes são os impedimentos. A gente tem serviços que funcionam muito bem em um estado, numa cidade, em outra macro-região não funciona, num outro estado já funciona muito melhor. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, o Brasil dentro do Brasil, né? O Brasis dentro do Brasil. A musculatura mastigatória, se a gente tem, por exemplo, uma força maior de masseter ou não, isso vai implicar se a pessoa tem uma dieta mais pastosa, mais liquidificada, né? E a gente observa, eu lembro, na faculdade ainda, eu já lia sobre estudos com os índios Yanomami, porque a criança tinha dente, eles já davam coisas para ela se virar na comida, se engasgasse, se desengasgasse, eles não estavam nem aí. Isso é uma questão de cultura, como eu vou falar para vocês, a cultura ela tem muito a ver também. Então essas variações, né, de localização, de tanto territorial quanto no geral, elas vão ter uma repercussão no nosso dia a dia, tá? Se essa pessoa ela tem uma dificuldade, por exemplo, como esse idoso, precisou ser aparelhado auditivamente, eu não preciso gritar, mas eu tenho que me posicionar mais à frente, eu tenho que saber que é uma pessoa que tem, uma limitação, mas ela é inteligente, então muitas vezes eu tenho que me certificar que a pessoa recebeu a orientação e ela seguiu a orientação correta que eu dei. Porque muitas vezes a pessoa até procura orientação com um nutricionista, um nutrólogo, um outro profissional, e aí fala para ela comer, ela não tem dinheiro para comprar aquela comida, ela não tem o hábito de comer aquele alimento, ela não tem, às vezes, os dentes que são necessários para fazer uma mastigação efetiva, e daí ela vai ter um problema estomacal. Então, assim, a gente também tem que olhar a pessoa como um todo, não só como aquele elemento, tá? Tem pouca saliva, tem mais saliva. Bebê de casa a gente faz, mostra, tá? Então, esse é o bebê da família. E aí tá mostrando a linguinha, criança, então, às vezes que já nasce assim. É muito comum as crianças com algumas patologias neurológicas, especialmente síndrome de Down, elas terem a protusão lingual, não pela que a língua é macroglossia, como se pensava antigamente. Nem toda criança Down tem uma macroglossia, uma língua grande. Às vezes ela tem uma língua hipotônica e ela precisa ser trabalhada.
Então, hoje, as crianças que têm o tratamento precoce, por isso que a gente fala, e as APAES estão aí fazendo um belo trabalho, capacitação, né, de várias pessoas também que sejam interessadas, tanto da família quanto para outros profissionais, para difundir isso, que as pessoas, se você trabalha no precoce, você vai ter menos repercussão para tratamento. E isso tudo é um custo. Só que muitos gestores, eles não veem isso como um fator de economia. Eu já ouvi muito gestor, muitos já chegaram para mim e falavam, não, eu só tenho médico. Médico para mim equivale aqui nesse hospital, porque médico me dá lucro, vocês só me dão trabalho, vocês só me dão gastos. E aí foi através de pesquisas que a gente foi amadurecendo e modificando essa linha de pensamento. Então, muitas pessoas também me esclareceram outras coisas que a gente... É por isso que a gente fala do intercâmbio, né? Mais que competir, a gente precisa cooperar. E aqui, ó, para a gente ter uma ideia. Então, depois, né, como não é uma criança patológica, mas eu trouxe para vocês dar uma olhada, então tem o vedamento labial e observe a narina, né? A gente tem a criança com cabeção, uma desproporção, né? Por isso que a gente fala assim que a criança quando nasce é uma coisa meio estranha, a gente não dá para definir muito. Não é toda criança que você fala, ai que lindinho, né? Às vezes ela está muito inchada, com a cabecinha amassada, dependendo se nasceu por parto fórceps ou alguma manobra, dependendo de como ela foi gerada. Eu já peguei um bebezinho que ela nasceu com... a mãe usava DIU e engravidou e não teve como retirar o DIU. E aí ela nasceu com uma forma do DIU na testa, né? Que pegou à medida que ela foi crescendo, uma parte ainda ficou ancorada no DIU. E aí depois de algum tempo foi desinchando, foi melhorando e tal. E aquela pressão não mais existindo, ela voltou a ter um rostinho normal, sem nenhuma marca. Ali a gente verifica a narina, né? As narinas muito abertas. Apesar de eu ter uma narina aberta, isso não significa que eu respiro bem por aquela narina que está aberta. Então, muitas vezes, os otorrinos, os pediatras, eles precisam observar isso. A gente também precisa estar atento para isso. Porque, às vezes, parece que está muito grande, mas tem uma obstrução mais interna. A gente tem a famosa... né? Assim como eu falei das tonsilas palatinas, a gente tem a carninha no nariz, que alguns chamam, né? Então, aquela esponjinha que fica naquela região anterior da adenoide, ela também pode prejudicar a aeração nasal e isso fazer com que a criança ou o adulto fique respirando pela boca, tá? E às vezes necessita de maiores cuidados e outras intervenções. Como eu falei para vocês, uma coisa, né, que a gente tem que estar atento é a questão... se eu vou utilizar uma via alternativa de alimentação, sonda nasentérica, nasogástrica, orogástrica, qual a melhor? Eu tenho que saber se eu vou acoplar uma chupeta para melhorar, efetivar melhor essa sucção, por exemplo. Eu tenho crianças com Pierre-Robin que nascem com uma sequência, né? A sequência de Pierre-Robin é uma tríade. Então a criança tem uma mandíbula muito pequena. Em decorrência da mandíbula pequena, a minha língua não é bem acomodada, ela vai ter uma queda. Então, essa glossoptose vai causar uma dificuldade de obstrução respiratória. E, às vezes, eu tenho que fazer uma intervenção cirúrgica amarrando essa língua. Eu, às vezes, tenho que fazer uma traqueostomia, às vezes, eu tenho que fazer uma intubação nasal. A gente tem que procurar vias para que essa criança respire, porque é a primeira coisa que a criança precisa respirar para ela sobreviver. E aí a gente também tem que observar os prós e os contras desse tipo de via alternativa de alimentação. E, inclusive, fazer a questão da intervenção por gastrostomia. Eu, particularmente, eu vejo a maioria das minhas colegas aqui no nosso estado, na região norte e nordeste, até mesmo por causa da questão de custo, questão de logística. Então, a gente tem tentado, basicamente, fazer com que essa criança melhore, porque a gente precisa de aporte nutricional, a gente precisa de aporte calórico. Eu já peguei bebê prematuro, até filha de amiga minha, enfermeira, que às vezes eu ia para a UTI atender e eu ficava com o coração na mão,
porque eu falava, gente, é menos de 1 quilo, né? Vamos lá, vou fazer o trabalho, vamos ver se ela vai sugar, vamos ver o que ela vai conseguir, vamos ver se vai ganhar peso. Hoje é uma garota de 22 anos, faz faculdade de zootecnia. Então, assim, mas era uma coisa que há muito tempo atrás também assustava. A maioria de nós achava que não podia intervir, principalmente em bebê e UTI, isso não eram coisas que não se combinavam. E a gente observou que foi um trabalho que tem dado muito certo em muitas maternidades. Hoje elas já contratam, inclusive, no banco de leite, a gente sabe a importância da amamentação. Ali a gente vê, né, uma criança que fez o fechamento labial, então às vezes em 2 tempos, quando é fissura bilateral, que são as 2 fendas no lábio, normalmente fecha-se um lado, às vezes a gente não fecha a gengiva, então a gente vai tentar fechar um lado com um transpore, com alguma coisa, ou então vai fazer com que o fechamento de um lado ajude no fechamento tanto da gengiva quanto do outro lado do lábio. Isso já facilita um pouco a alimentação dessa criança, né? Eu fiz um trabalho no materno infantil sobre que aleitamento materno também é possível para criança com fissura lábio-palatina. Eu já peguei crianças com fenda bilateral que conseguiam amamentar, não exclusivamente, mas a gente conseguiu fazer com que essa mãe não perdesse o leite, com que essa criança se nutrisse do leite que foi feito para ela, porque o leite materno ele é específico para aquela gestação, para aquela criança. É barato, tá ali naquela hora com temperatura normal, você não precisa de uma logística, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa ter um ambiente favorável, né? Às vezes a mãe até é desnutrida, mas aquele leite lá para aquela criança é tudo que ela tem, é tudo que ela vai precisar, é aquele momento. Eu não tenho às vezes como pegar um leite no banco de leite para oferecer para essa criança. Às vezes a gente observa até algumas que são mais do interior, às vezes a própria criança, assim, pelas fezes, pelo jeito, por cólico, por alguma coisa, você observa que aquele leite já não é bom. Hoje em dia se tornou muito comum falar que aquela criança, não, tem isso, tem alergia a glúten, tem alergia a lactose, tem alergia a isso, tem alergia àquilo. E muitas vezes falam, não, meu filho não tem alergia à lactose, não, ele toma leite de pó, não é leite de caixinha. Então, às vezes as pessoas também não sabem do que é feito a composição do leite. Então, até para os leites artificiais, eu já peguei criança com dificuldade para usar leite de soja e foi para leite de cabra. Teve casos de usar o Pregomin, que é muito fedido, é horrível, mas é feito com espreme-se o peito do frango. Então, é fétido, mas é o calórico e às vezes é o que a criança consegue. O que a gente consegue para ela naquele momento. E às vezes é uma alergia transitória, que ela pode depois voltar a ter uma alimentação natural, normal, tá? Mas a gente tem que estar atenta para isso. O que eu vejo também é que na região sudeste e sul, eles são muito mais adeptos da gastrostomia, né? Principalmente em crianças neurológicas. É neurológico? Na gastrostomia. Então, assim, lá o índice de indicação de gastrostomia, eu acho que é muito maior até em função da facilidade, da questão do custo, das pessoas, do esclarecimento, né? E às vezes da pessoa, assim, achar que, não, eu nem vou tentar trabalhar com essa criança, eu nem vou passar a sonda, já vou fazer a gastrostomia. Só que a gente esquece que a criança, o adulto, o idoso, a pessoa, em geral, que está com aquele motivo ou hipersalivação, né, normalmente, ela vai engasgar com a saliva. Ela pode broncoaspirar com a saliva, ela pode ter uma pneumonia ou ela pode ser levada a óbito pela saliva. Então, isso não invalida da gente ter que trabalhar, tá? Por isso que a gente fala muitas vezes, o que eu faço? Então, a gente vai estudar, né? E a gente vai fazer a busca de tratamentos que podem auxiliar. Então, a gente tem desde o trabalho, no caso da criança, a estimulação gustatória, né? É muito importante para que a gente consiga o equilíbrio dessa saliva, para que ela faça a coesão do bolo alimentar, até do leite mesmo. Então, por isso que a água é muito difícil, gente, porque a água ela não tem gosto, ela não tem pista, ela é incolor. Então, muitas vezes a gente usa uma água saborizada, a gente utiliza algum elemento gustatório ou olfativo que vai estimular
o cérebro, a gente trabalha com crioterapia, né? Então, terapias, principalmente com frio, eles dão um resultado muito bom, alimentos ácidos, quando a pessoa não tem nenhum tipo de restrição, quando não tem um refluxo. A gente sabe que as sondas, elas podem aumentar ou desencadear um refluxo gastroesofágico, e a gente tem que avaliar custo-benefício, né? Mesmo com as medicações para combater refluxo, nem todas elas são efetivas, tá? Quando você tem um paciente maior, você pode estar pensando na estimulação mastigatória. Como eu falei com vocês, os alimentos estão sendo utilizados para a terapia, para você também melhorar o aporte nutricional, melhorar a questão intestinal. A estimulação mioelétrica, né? Eu já fiz eletroestimulação, não é para todos os pacientes que a gente tem. Existem alguns casos que são de prognóstico reservado, crianças, por exemplo, que têm muita, ou adultos que já têm epilepsia, convulsões de repetição, dependendo do estágio que ela se encontra, nível de consciência e tal, então não é adequado a gente utilizar. Cardiopatas, paciente que usa marca-passo, né? Então, assim, a gente tem que observar bem o quadro clínico antes também de lançar a mão desses recursos, tá? Aplicação de laser terapêutico, né? A gente observa principalmente para mucosite, paciente que fez vários câncer de cabeça e pescoço e fez radioterapia, quimioterapia, tem muita estomatite, então o laser ele vem dar uma ajudada muito boa, tanto o vermelho quanto o azul, então tanto o LED azul ou vermelho, dependendo do que for, né, dependendo do tipo de lesão, a gente vai usar um ou outro, tá? A intensidade, quantos joules, tudo isso a gente vai utilizar dentro daquele protocolo individualizado. A estimulação medicamentosa, né? Então a gente tem tantos remédios para poder estimular a produção salivar quanto para inibir, desde adesivos, a limpeza mesmo, né? Porque a gente precisa, às vezes, trabalhar com clorexidine, a gente tem que saber a proporção que ela deve ser diluída, tá? Porque ela não é um gosto muito agradável, mas a gente tem o gel, às vezes, que a gente usa. A gente tem alguns comprimidos que a gente pode estar usando em forma de comprimido, adesivo. Então, até a apresentação de alguns desses medicamentos, eles vão ajudar ou a diminuir ou aumentar a nossa salivação. O uso de acupuntura, auriculoterapia também é muito válido, né? A gente vai observar todas essas recomendações a seguir vão ser muito importantes para que a gente, enquanto ser humano mesmo, normal, tem gente que fala, no mínimo 2 litros. Eu acho que eu sou uma camela, eu consigo beber muito mais que isso, eu tenho uma necessidade, porém, o meu metabolismo é muito rápido. Então, eu vou muito mais ao banheiro do que as minhas células conseguem reter de líquido no meu organismo. Então, a gente tem que observar isso também, como que é a absorção, né, da pessoa, não só de nutrientes, mas dos líquidos em geral. Manter uma higiene bucal excelente, né, o que a gente fala o melhor possível, tá, como eu falei para vocês. Não tem o tico, tem o teco. Então, assim, regiões ribeirinhas, regiões mais afastadas, a gente tem que lançar a mão da buchinha mesmo, não tem dinheiro para comprar pasta de dente, creme dental, escova dental, vamos fazer pega um bambuzinho, vamos lá na buchinha, vamos, que tá tudo certo, né? Então, a gente tem que observar o que é o melhor e o que é possível. As comidas muito condimentadas, salgadas ou secas deverão ser evitadas, principalmente nesse período, se tem estomatite, se tem alguma ulceração, se tem algum problema, tá? Elas devem ser evitadas. Mascar chiclete sem açúcar por 10 minutos, isso também pode aumentar a salivação para algumas pessoas, isso funciona bem. Evitar o fumo, bebidas alcoólicas, refrigerantes, né? Principalmente as que têm cola, chamate, café, tá? Porque eles vão dar uma sensação de sequidão. Usar o umidificador para manter o nível da umidade do ar em melhor estável, ou se eu não tenho umidificador, mas se eu tenho uma bacia de água, uma planta aquática, alguma coisa que umedeça esse ambiente, especialmente se eu tiver um ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele vai retirar a umidade daquele local e jogar a umidade para fora.
Então a gente precisa de uma hidratação maior. Como eu falei para vocês, agora no frio a gente precisa de hidratação. Não, a gente normalmente negligencia, porque tá frio, eu não vou ficar tomando toda a água, porque eu não quero ir no banheiro toda hora. E isso às vezes pode repercutir de uma forma não boa na nossa saúde. A lavagem das narinas, né, com água mineral, água filtrada, soro fisiológico, tá? 3, 4 vezes ao dia. Crianças que já têm ou adultos, idosos, que têm uma tendência a ficar com a boca aberta, que é um respirador oral. Então, a gente precisa intensificar mais ainda essa lavagem nasal, tá? E isso diminui, inclusive, o índice de gripe, de amigdalite, de pneumonia, tá? É uma coisa, assim, muito simples. E hoje a gente tem os aspiradores nasais, né? Eu tenho a mãe de alguns pacientes meus, que elas têm um que a própria mãe suga com a boca, eles são muito bons para crianças. Agora, à medida que vai tendo dentinho, a gente tem aquele de borracha, de perinha, que ele pega um pouquinho mais longe, a criança já dá uma mordida, mas ele não é tão eficaz. E o ideal é, eu costumo assim, limpar com gaze, com alguma coisa assim, né, fluidificar um pouco essa saliva. Então a gente pede, se a criança já entende, o adulto entende, é mais fácil a gente pedir para que ele coloque, utilize aquela glândula sublingual, então ela vai passar a língua, a ponta da língua, atrás dos dentes inferiores, e isso vai ajudar na produção salivar, tá? Reduzir o nível de estresse, né, gente? Tá difícil, ainda mais agora, desde 2020, que a gente com tanta coisa, pandemia, modificação na rotina, então mudou muita coisa na nossa vida, então o estresse continua muito alto, mas a gente, quanto possível, diminuir. A visita ao dentista, né, a cada 3 meses seria o ideal, trocar a escova de dente nesse período também. Se a gente tiver necessidade de trocar antes, que se faça isso, tá bom? Como eu falei para vocês, um grande problema, principalmente em pacientes diabéticos, é a inflamação gengival. O SAB, a síndrome da ardência bucal, ela como eu falei para vocês, como se fosse, a minha língua está pegando fogo, especialmente a língua, é o órgão mais comprometido que a gente tem. E aí a gente observa que essas pessoas, elas têm a sensação de amargo na boca, uma dificuldade em engolir muito grande, e como eu falei para vocês, às vezes a sensação de que a garganta está semi-bloqueada, é como se tivesse só um furinho para passar o alimento, e é uma sensação muito ruim para essa pessoa, né? E o que vai acontecer? Esses sintomas podem ser tanto no conjunto, observados no conjunto, quanto separadamente. E maior ou menor intensidade de acordo com a pessoa. Então, como a gente tem que observar que cada fase da vida ela vai ter uma exigência, não só para uma conduta individualizada e assertiva, mas que a presença de comorbidades, elas também vão demandar uma equipe para gerenciar, auxiliar, para que a conduta terapêutica tenha uma efetividade e uma durabilidade. Porque às vezes a pessoa procura um profissional, resolve naquele momento, mas a causa não foi descoberta e aí ela acaba tendo um problema que lá na frente vai retornar. Então esses são os nossos desafios, né? Que a gente tem que estar sempre em alerta. Como eu falei para vocês, às vezes, assim, lá no Hugo, quando houve uma nova implementação, hoje nós temos os odontólogos que atendem os pacientes em leito de UTI. E isso fez com que esse tipo de atendimento diminuísse o índice de cardiopatia, pneumonites, né, e vários outros problemas periodontais, principalmente porque às vezes durante a intubação, por mais que a gente tenha cuidado, às vezes quebra esse dente, tem uma fratura, né, de uma mandíbula, de uma maxila. Como eu falei para vocês, a gente ainda tem, muitos pacientes são micrognatas, então às vezes é difícil para você intubar, às vezes está numa situação de urgência e emergência, você tem que salvar a vida da pessoa.
E às vezes as consequências que ficam, elas vão ter que ser resolvidas, né? Então a gente também tem que pensar nesses desafios e como eu posso minimizar, né? Então, de acordo com a necessidade da pessoa, por exemplo, eu tenho que ser maleável. Se eu tenho uma gestante, né? Se eu tenho um cadeirante, se eu tenho uma pessoa protetizada, se eu tenho uma pessoa que ela não tem uma comunicação auditiva boa, então eu tenho que me cercar para que eu consiga chegar no meu objetivo. Então, utilizar a língua de sinais, comunicação alternativa, eu tenho que me certificar de que a minha orientação ela foi assertiva, que ela gerou um valor para aquela pessoa e uma qualidade melhor de vida para ela. Uma coisa que a gente tem se deparado muito, né, agora com os pacientes que apresentaram quadro de Covid, a gente tem percebido muitas sequelas neurológicas, principalmente de AVCs, algumas paralisias, né, faciais, paciente cardiopata, paciente que desenvolveu, não se tinha histórico familiar e normalmente o fator que mais se aproxima para que ocorra esse problema foi a próximo depois que a pessoa teve Covid e como eu falei para vocês, a gente tem visto muitos profissionais de saúde que eles falam que não tem reinfecção, mas a gente vê pessoas que têm 1, 2, 3, fazem exames que dá, cada vez é um pouco mais forte e com uma repercussão diferente. Então, esse vírus ele não é um vírus cíclico. Ele tem uma ideia, assim, ele ataca, vem, chega e todo mundo é do mesmo jeito. Não, cada pessoa com a sua genética, com o seu hábito de vida, com a sua forma socioeconômica cultural, ela vai ter uma repercussão diferenciada. E, às vezes, mesmo sendo bem assistida, se a própria pessoa, por exemplo, uma coisa que fala-se muito é a dificuldade respiratória, né? Um cansaço, uma sudorese intensa, né? Então, tem pessoas que vão ter isso durante 3, 4 meses pós-Covid bem mais intenso, depois elas não vão apresentar mais nada. Tem umas pessoas que ainda vão ficar, então a gente precisa estar alerta também para isso. Na nossa área, então, que no objetivo da aula, né, falar um pouquinho sobre a disfagia, a gente tem alguns alertas. Que às vezes a pessoa ela não sabe o que é isso, mas ela vai falar assim, nossa, eu tô com uma sensação do alimento parado aqui, assim, parece que tem entalado, eu tô entalada. Ela tem a pirose, né, que é aquela queimação, que pode ser por um refluxo gastroesofágico. Ela tem uma sensação de que tá por causa dessa sensação de alimento parado, então ela vai pigarrear mais, igual eu tô fazendo aqui. Como se ela estivesse deslocando esse alimento, essa saliva, essa coisa que está ali. Pode ter uma coisa muito característica, é a sensação de voz molhada, choro molhado, a secreção pulmonar, fadiga, tosse em engasgos frequentes, restos de alimentos na boca, valécula, recesso. Então, esses são alguns sinais, sintomas, que também podem, normalmente a gente tem bem mais de 2 associados, tá? Nunca é só um, a gente sempre tem mais de 2, 3, que quando a pessoa tem disfagia, mesmo que leve, ela está apresentando. Isso já é um alerta para a gente. E a gente tem também a questão, por exemplo, de a disfagia sarcopênica. O que é isso? A pessoa é tão caquética, ela está tão magra, ela está tão debilitada, que ela não tem força muscular, ela não tem músculo mais. Então, ela tem uma disfagia por sarcopenia. A ausência de motivação, né? A gente vê algumas pessoas que em quadros depressivos, elas também passam a não querer mais comer, ou como eu falei para vocês, no parkinsoniano, quando ele já está, ou o paciente de Alzheimer, né? O paciente de Alzheimer, ele não tem, quando ele já está mais na fase final, que ele não tem mais tanta consciência, normalmente eles já estão gastrosomizados, porque há uma dificuldade muito grande, mas às vezes a pessoa ainda tem um tremor de boca, de língua e tal, e aí ela não quer mais comer.
mesmo alterando consistência, temperatura, apresentação do alimento. Ela tem, às vezes, uma baixa qualidade do sono e isso vai interferir. Lembra que eu falei para vocês? Dependendo do ciclo circadiano, eu sou uma pessoa notívaga. Eu funciono muito bem até 2, 3, 4 da manhã e eu preciso dormir no período matutino. Então, para mim, trabalhar de manhã é muito complicado. Trabalho porque não tem outro jeito. Mas assim, eu falo que a minha cabeça só fica alerta depois das 10 horas da manhã. Aí parece que meu organismo, mesmo se eu dormir cedo na noite anterior, a gente não, que perde uma noite de sono, você não se refaz. E isso ao longo dos anos, né? Eu já vou para 18 anos, eu trabalho no período noturno, cada 2 dias, eu faço 12 por 60. E assim, eu gosto de trabalhar à noite, né? Eu acho que é um local que eu rendo, eu tenho um rendimento bom. De dia eu consigo um rendimento bom, mas assim, a maioria dos meus pacientes eu atendo mais para depois desse horário. Primeiro porque a maioria toma muita medicação para dormir, aí eles acordam muito sonolentos, dormem até mais tarde, então assim, casou, né? As coisas não vêm por acaso. Então a minha população é boa também por conta disso, eu tenho essa facilidade. A gente observa também uma outra dificuldade na deficiência da estrutura, tanto da educação, saúde, moradia, estrutura econômica, pouco treinamento dos profissionais. Então, é por isso que eu falo, eu sempre gosto muito das aulas que são disponibilizadas por esse canal, né, pela telesaúde, pela telemedicina. E é muito importante para quem às vezes não tem acesso, está num local muito longe, não tem como, a gente hoje não tem mais. A maioria dos cursos agora começaram a ser todos online, e mesmo os online a gente às vezes fica com dúvida, fica com alguma coisa, então é interessante que a gente tenha essa disponibilidade. Material inadequado, a gente fala que a psicoeducação foi falha, né? Então a gente precisa, ficou ruim ali o slide, gente, mas assim, é só para a gente ter uma ideia geral, tá? Depois tem uma aula sobre disfagia, inclusive aqui pelo Telesaúde de Goiás, com a minha amiga, que nós que implementamos o serviço de fonoaudiologia no Hospital de Urgência de Goiânia em 2002, é Marília Bortolini Franco, e fomos eu, ela e a Adriana. A Adriana hoje mora em Portugal, e Marília fez uma aula muito tranquila sobre disfagia, então se alguém quiser se apropriar de mais conhecimentos é só lançar a mão, porque tem na plataforma, né, tá de fácil acesso. O que a gente vai fazer também, então, nos casos de disfágicos, tá? Estão vendo ali um prato mais elaborado, mais chamativo, então a gente come primeiro com os olhos, como eu falei para vocês. Isso vai me dar uma salivação, isso vai me dar uma melhora de coesão de bolo alimentar, consequentemente eu vou, às vezes, fazer uma manobra postural, de cabeça, postural de utensílio também, né? Eu tenho que também trabalhar com utensílios mais adequados, às vezes um garfo mais engrossado no cabo, uma colher mais alargada. Tá? A gente vai tendo que ver estruturas diferenciadas, materiais diferenciados. A escolha adequada de consistência alimentar, indicação de refeições menores, mas com mais frequência, porque se você come menos, você vai ter fome mais rápido. E isso para controlar a disfagia, porque o nosso objetivo é você ter uma dieta equilibrada e bem, né, para que a pessoa tenha não só a adequação a essa nova realidade de uma forma bem menos traumática, a gente precisa ter um trabalho muito grande com os familiares, com os cuidadores, com a própria pessoa, né, saber que ela tem limitação, mas ela tem potencialidade, então vamos pegar o lado bom e vamos correr, e é isso mesmo. Não, você ficar chorando não vai adiantar, não vai resolver o problema. Então, a gente tem solução, então vamos, né, buscar a solução. Fazer a promoção da autoestima. Né? Então, eu sou diabético, não tem como. Meu pai mesmo, ele chorava, porque ele chorava no sentido assim, o primeiro impacto, ele não gostava tanto de doce, mas a primeira reação quando ele teve, quando ele pegou o exame, que ele viu que ele era diabético, ele falou, nossa, eu não vou poder mais comer doce na minha vida. Então, chegou um tempo que, assim, a gente vai para as frutas, dependendo da fruta também você tem que fazer uma restrição, porque já tem uma série de problemas. Eu já tive paciente que é celíaca, então ela não podia nada com glúten. Tive uma outra paciente que também, por outros problemas, teve que fazer uma intervenção cirúrgica, retirou grande parte do intestino, então a dieta dela tinha que ser toda
manipulada, com alguns ingredientes especiais. Então, a gente tem hoje, graças a Deus, no mercado muitas coisas e algumas o SUS ele consegue nos ofertar. Existem muitas prefeituras, né, eu falo muito por causa daqui do estado de Goiás que eu conheço, então que elas estão de parabéns, elas têm ajudado muito para que nós façamos uma intervenção o mais assertiva e de bem-estar para as pessoas, então isso é uma coisa muito boa. Então eu falo assim que tem muita gente que está se beneficiando. Então a gente tem desde pessoas que têm um jeito, né, uma condição socioeconômica melhor, então elas podem estar usando esses aparelhos tecnológicos para ajudar na higienização oral, na hidratação, tá? Como esse aparelho de jato de água importado. As bandagens localizadas, eu vou mostrar algumas de algumas colocações, tá? Os estímulos gustativos, como eu falei para vocês, basicamente os melhores são os estímulos mais frios e os estímulos mais ácidos, desde que a pessoa possa receber os estímulos ácidos. Lembrando que, às vezes, a maçã ou uva, elas são ácidas e algumas pessoas não vão poder comer. São frutas que a gente acha fácil, mas às vezes para a pessoa é contraindicado, tá? Orientações multiprofissionais, né? Como eu falei para vocês, a crioterapia é uma das coisas que a gente utiliza, então os gelinhos, às vezes esse é um tipo de aquisição que eu achei ótima, agora eu já não estou achando mais, mas ele é um plástico que você coloca água filtrada e aí você põe no congelador, ele vai virar pedras, cubo de gelo, você vai tirando um a um. E muitas vezes a gente fala para pessoas, às vezes, se tem um suco que sobrou, a gente coloca lá na forma, e aí você vai quebrando esse gelo em pedacinhos, como se fossem pequenas balinhas, a gente chama de balinhas de gelo. Muitas vezes é interessante você fazer isso para a pessoa, antes de ofertar o alimento, para que ela dê o alerta no cérebro. Para que o cérebro entenda, olha, agora a gente vai comer, vai vir alguma coisa, você tem que estar melhor preparado, vamos conectar melhor. Principalmente pacientes que têm algum problema de deficiência intelectual. Aí alguns tipos de bandagem, tá? Que eu estou usando principalmente aqui no digasco, nessa parte do pescoço, abaixo da mandíbula, tá? Eu peguei uma região grande, então a gente pode fazer. Os músculos são muito pequenos, então às vezes eu tenho uma necessidade de pegar um grupo maior, eu vou usar uma bandagem mais larga. Ali em cima eu estou estimulando parótida, estou estimulando várias coisas, dependendo do que eu quero ali, eu estou levantando, né, alguma musculatura que esteja ali perioral. Ali em cima, para vocês olharem, essa outra que eu estou de óculos não dá tanto para você ver, mas tem no nasal, para melhorar a ventilação, a melhora respiratória. No orbicular do lábio, para a pessoa que não fica com a boca fechada, então a gente faz assim para promover, né, o vedamento labial, consequentemente a primeira válvula de pressão que a gente precisa para deglutir melhor. Aí do outro lado, vocês podem observar, um olho meu está mais aberto do que o outro. Não só porque eu tenho um olho mais aberto que o outro mesmo, tá? Mas a bandagem, a forma como eu coloco o corte, que eu faço o corte na minha bandagem, o kinésio, como alguns gostam de chamar, kinésio é uma marca, né? Mas é a bandagem que a gente chama, bandagem elástica. Ela não é rígida. Ela não tem química, é apenas um algodão, uma cola, e aí você vai trabalhar com as tensões. Então, nesse que eu estou aparecendo com o olho mais aberto, eu fiz uma tensão distal proximal para elevar a musculatura. E no outro, que meu olho está mais rebaixado, eu fiz para baixar. Então, o meu olho está, principalmente para quem tem ptose palpebral, em casos, como eu falei para vocês, de paralisia facial, eu já tive casos que eu tive que lançar a mão, porque a pessoa tinha problema de hidratação ocular, e às vezes era o que ela podia utilizar, era cardiopata, usava marca-passo, não tinha como eu utilizar outra estratégia. E o nível de comprometimento com a terapia não era muito efetivo. E aí a gente vai lançando mão do que a gente tem, tá?
Aqui no outro lado também, que eu estou usando aqui na lateral, né? Pra gente estar trabalhando também elevação, tá? Da comissura lateral e também casos de paralisia facial. Isso é muito bom, muito efetivo, não tem contraindicação, tá? É uma coisa que não tem química, assim, que a gente vê. Só que você tem que fazer o teste de alergia, né? Então, a gente sempre é bom se resguardar com o teste de alergia. Como eu falei para vocês, a disfagia, a dificuldade da coordenação dos processos deglutitórios, afeta desde recém-nascido até idosos com idade avançada, podendo ser de origem congênita ou adquirida, tá? É importante ressaltar que a sucção, deglutição e mastigação ocorre de modo diferenciado de acordo com a textura, consistência e temperatura dos alimentos. Por exemplo, a água gelada, né, como eu falei, você dá uma acessibilidade, às vezes, para algumas pessoas, a pessoa tem uma forma de retraimento da musculatura. O macarrão é muito molinho, muito fácil, então eu não vou dar tantas, eu não preciso de mastigar muito para triturar e deglutir. Um filé de frango, ele tem uma consistência diferente de um filé bovino, tá? A sopa, então assim, dependendo do que eu tiver, a apresentação, a gelatina, a gente fala que a gelatina é um alimento de dupla consistência, porque aparentemente ela é uma semissólida, só que depois de algum tempo ela começa a se diluir e ela vira líquida. Então, para algumas pessoas, trabalhar com gelatina é um grande malabarismo, tá? Sagu também. Sagu eu não estou usando agora, mas dependendo do paciente eu faço para poder fazer seletividade alimentar, né, para que a pessoa comece a trabalhar muito com a questão mais de refinamento, de praxia fina, de motricidade de língua, tá? Aqui estão algumas referências bibliográficas que vocês podem estar buscando, tá? Existem outras também, mas essas foram, para essa aula, as que eu mais peguei, tá bom? Como eu falei anteriormente, o trabalho em equipe é fundamental para difundir a filosofia e a prática de que é mais importante cooperar do que competir, né? Então, acho que essa frase do Carlos, ela fala muito que a maioria de nós profissionais, principalmente nesses 2 anos, observou que a gente tem mais cooperar do que competir. Competição não leva a nada e a cooperação, ela nos enriquece bastante, enriquece enquanto ser humano. Então, existem várias recomendações que podem se dar, mas dentre as que eu acho, essas são as mais importantes, né? A gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, espiritual, não só física. A gente precisa dormir, ter um sono de qualidade. A gente precisa estar sempre atualizado com as coisas que nos rodeiam, né? Não quer dizer que eu tenha que saber tudo, a gente não sabe tudo, mas a gente tem que apreciar todos os momentos, né? Eu acho que isso é uma das coisas assim, o presente, ele é um presente, então a gente tem que estar muito mais atento à ansiedade, que é um mal também, que agora a gente tem vivido bastante. É uma coisa que, se você parar para pensar, eu não posso modificar o passado, eu posso aprender com ele. E eu não posso saber como vai ser meu futuro, eu posso me programar, mas isso não quer dizer que o meu futuro vai ser exatamente como eu pretendia, né? Então, surpresas acontecem, então a gente precisa apreciar os momentos, aprender, né, ensinar, e tá sempre assim, a gente está sempre num ciclo, depende do outro, todos nós somos codependentes. Então, sendo felizes e confiando em Deus, eu acho que as coisas ficam mais leves, tá? Muito obrigada, agora eu vou abrir para perguntas, esses são os meus contatos, tá bom? Se eu demorar um pouquinho para responder, às vezes no WhatsApp, gente, às vezes eu estou atendendo paciente, eu estou fazendo alguma coisa, às vezes não costumo olhar e responder tão rápido, podem insistir, tá bom? A mesma coisa com e-mail.